Alô, seguidores, esse é Papo de Domingo. Aliás, de alguém, se não me engano, nasceu Estrela, que a gente começou com Papo de Domingo. Né? Que hoje trabalha numa rádio lá em Recife. Olha só. Depois eu vou dizer o nome, vocês conhecem ela. Assim. É Ribeiro, o nome dela. Enfim. Um abraço para esse casal, que é o Ribeiro e eu já lembro o outro sobrenome aí. Um abraço grande. A gente esteve em Recife, fazendo uns trabalhos lá, e descobrimos ela. É a Natália Ribeiro. Não sei se você já viu assim. Aí, Natália. Conhecida a Natália Ribeiro. Foi para Recife, eu não Muito sabia. conhecida. Isso aí na Rádio Jornal, fantástico. Líder de audiência. Grande abraço. Qualquer táxi ou Uber que pegava, tava eles falando, ela trabalha pela manhã. Né? Enfim, ela casou com o Henrique de Arroio do Meio e foram para lá. Que bacana. É bom ver Estrelense, que aliás é uma pergunta, se for, os jornalistas às vezes tem que perguntar algo que não condiz com o que tu pensas. A tua vida é estrela, tu é focado só em estrela? Pergunta para o Ayrton. Para chegar na história de Estrela, Elton, eu fiz assim um grande estudo durante muitos anos da história do Brasil, do Rio Grande do Sul. Uhum. E procurei dialogar com essas histórias com o município, mas eu percebia que Estrela tinha uma história muito grande. Que não cabia em ti. Quando eu vou rebuscar na história do Rio Grande do Sul, encontro Estrela como o 44º município do Rio Grande do Sul. Um dos municípios mais antigos. Então eu digo, pois aí. Mas aqui eu tenho então a história do Brasil, do Rio Grande do Sul, e eu tenho a grande Estrela. Por quê? A partir de 1800 é instalada a primeira sede da Fazenda Estrela. A colonização alemã ela inicia em 1856 e a emancipação em 1876. Aí Estrela traz consigo todos esses municípios aqui. Lajeado, Arroio do Meio, tudo é área de Estrela, até Encantado. Ao outro lado do rio, lá, Teutônia, Colinas, Imigrante, Westfália, tudo era grande Estrela. Né? 44º, depois os municípios foram se emancipando e eu fui percebendo que essa história, quando tu fala de Estrela, Gladys, tu não fala da Estrela de hoje com 284 km². Não, tu estás falando da grande Estrela que tem muita história. Então quando eu falo da história de Estrela, eu também falo da história de Lajeado, de Arroio do Meio. Tanto é que esses municípios em 1951, quando Estrela comemorava o seu jubileu de diamante, eles construíram um monumento na praça, hoje é a Praça Mena Barreto, naquela época Benjamin Constant, tem um monumento lá em que esses municípios homenageiam o município mãe que é Estrela. Então isso tudo é muito bonito, esse reconhecimento. Então, com a presença do governador Ernesto Dornelles, daquela época, que veio ali para os festejos, então se inaugurou esse monumento, esse reconhecimento, naquela época, de todos esses municípios, são município mãe. Então, comecei a me interessar e, a partir de 1992, nós criamos uma entidade chamada AEPAN, Associação Estrelense de Proteção ao Ambiente Natural, onde nós dividimos a questão ambiental e a questão cultural, porque em dado momento elas começaram a se fundir. Quando você vai numa praça, que é um espaço de convívio, você tem os monumentos. O que esses monumentos estão dialogando? Então, eu fiquei com essa parte mais histórica dos espaços públicos e os meus colegas mais efetivamente com a parte ambiental, biológica da água do rio, da flora, da fauna e tudo isso. E eu peguei a parte cultural e fui me aprofundando nestes aspectos, né, da história. Então, aquilo que era no início para compreender os monumentos da praça, aqui estou eu contando a história do nosso município ao longo de todos esses anos, desde 1800 até a data presente. Interessante, né? Mais um palestrante. Livre aberto, né? Mais um palestrante sobre a Estrela. Então, isso tudo, né? Então, foram até nós chegarmos no Memorial Estrela, que eu tive a oportunidade de ser convidado pelo prefeito Elmar Schneider
para organizar o memorial, então tinham se passado 29 anos. E hoje estão 32 anos assim de pesquisas diretas sobre a história do município de Estrela e o tipo da Grande Estrela. Então todo esse universo, né, eu felizmente sempre encontrei nos veículos de comunicação um espaço importante para estar tratando sobre isso, seja na rádio, no jornal, né, nos livros, agora essa possibilidade da RDK, e tudo isso vai nos oportunizando a dialogar, porque toda essa trajetória do nosso município traz como um legado, como aprendizado, nos situarmos dentro desse contexto, e o próprio livro também é um aspecto importante nesse sentido, das águas, né, com este olhar assim para os ensinamentos históricos, um posicionamento no presente e nos oportunizando isso tudo, né, a termos como uma ferramenta no sentido de a gente planejar o futuro. Os nossos convidados, a Gladys e o Ayrton, no Papo de Domingo aqui, são escritores, além de outras profissões, né, já aderidas, né, do terceiro livro, né, para vocês, a Gladys tem reflexões, né, Reflexões femininas. E Diamantes. Diamantes, Heroínas na Fé. Nos dois eu escrevi um capítulo, eu fui coautora então desses dois que livros. Bacana. E o Ayrton tem que ser Estrela, né? Estrela, o teu primeiro foi que ano? A Estrela foi em 2019, que eu publico o primeiro livro, quando eu reuni assim, uma série de dados em linha do tempo para que ficasse bem compreensível para os alunos. Então eu tenho ano a ano, ali, desde 1800 até 2019, tudo que foi acontecendo em cada ano. Né? Então é um livro assim, bem compreensível, Estrela, Memória, Terra e Sua Gente, né? Que o Christopher me ajudou também na coletânea, Christopher Pereira me ajudou, também foi uma parceria que eu fiz. E depois eu tenho o meu segundo livro, que aí eu busco as minhas raízes, aí eu busco a linha harmonia, onde nasceu a minha mãe, os nossos antepassados, eles chegaram à Estrela no ano de 1858. Só veio uma família Engster da Alemanha para cá, por isso que todos os Engster, fiquem tranquilos, todos somos três. O Ayrton se sabe porque que ele não tinha outra coisa a não ser escrever livros, né? Ele tem que soltar todo o conhecimento. E tu, Gladys, veio de onde isso? Por quê? Eu, na verdade, desde que eu lembro, eu queria já... Inclusive, eu fui prematuramente, eu queria aprender a ler e escrever. Então, eu convenci meus pais a querer escrever antes do tempo. E consegui ir na aula antes, porque eu realmente, a partir do momento que eu comecei a ler, escrever, eu depois ensinava meus irmãos e todo mundo que desde pequena, e depois tinha livros em casa e eu precisava ler aquilo. Como é que tu foi trabalhar na saúde 30 anos? Daí depois, na verdade, com isso de tanto hábito da leitura, comecei também a gostar muito do autoconhecimento, já desde logo, várias leituras. E quando eu fui sair com 16 anos para trabalhar como doméstica, eu fui fazer o ensino médio e a partir dali me veio muito que eu queria ser gente que cuidava de gente. Eu queria ser alguém que cuidasse dos outros. Então, em 89, fui para Santa Cruz fazer meu auxiliar de enfermagem e nunca mais parei até 2021. Né? Passei por vários hospitais, municípios, concursada, depois acabei fazendo então também faculdade, especializações, mas sempre muito com isso de cuidar do outro. E de repente em 2021 saí do concurso e fui trabalhar como terapeuta holística, porque eu já via que eu conseguia, além de cuidar do outro, começar a cuidar, olhar para porquê das dores das pessoas. Porque quando a pessoa tem dores físicas é porque o emocional está muito abalado, né? Então hoje como terapeuta eu consigo ver muito disso, aonde começou aquela dor. Porque quando nós olhamos como terapeutas, cada órgão ele responde a alguma emoção, né? Se uma pessoa tem problema de pulmão é porque muito tempo está com tristezas. Quem tem problema de fígado tem muita raiva.
carrega muita raiva. Quem tem problema de rim, meus amigos e até colegas, 2 que ela colocou, vocês se encaixaram. Mas é possível. Sim. Porque às vezes tem uma pessoa saudável, tal, foi lá, se separou, bum, um foi embora. Porque não queria se separar, então. É isso? Na verdade, Não? porque provavelmente não digo isso, mas bom, separou no sentido de que às vezes tem. Eu acho que são 2 coisas. Relacionamento começa e termina. Eu acho que quando termina, às vezes é fim de ciclo, é porque deu aquilo que tinha que dar, ou às vezes as energias não são tão boas também mais. Aí né? vou aproveitar e fazer uma consulta aqui, viu? Já que é domingo. Olha, eu tenho esse privilégio de estar convivendo com a Gladys. Ela era a parte mais serena na construção do projeto. É? Sim. Uhum. Então, sempre quando nós tínhamos dificuldades, que foi um projeto bem difícil né? Claro. Sei lá, Nós vamos falar. Papo de domingo sempre tem 2 capítulos, vai ter 3 porque o outro vai ser só o livro. Não então, puxa para outro lado. Elton, a Gladys, então, ela era aquela pessoa que na madrugada ali, como a gente utiliza assim, essa ferramenta muito bem, né, a gente fazia as videoconferências, então a Gladys era que trazia aquela serena, não, vai dar certo, calma, e então ela tem realmente essa característica muito boa, assim, de saber lidar e compreender as nossas emoções. Não sei então se ela vai... Vou te aproveitar, tá? A gente tem que amar sempre, então? Não, mas se a gente ama, se a gente gosta do que faz, se a gente ama alguma pessoa, não fica melhor o organismo? Não tem nada a ver? Eu penso que o que nós precisamos, em primeiro lugar, é nos amar. E eu demorei a fazer isso, né? Porque eu falo muito isso. Eu cuidei muito do outro. Eu cuidei muito, mas muitas vezes eu esquecia da principal pessoa, que sou eu mesma. Mas isso então, é procurar defeito em ti? Não, na verdade pelo contrário. É te culpar menos, te julgar menos e te acolher mais. Saber dizer, tudo bem, eu errei, mas da próxima vez eu melhoro. Pensar que aquilo que tu errou não deu certo, mas eu me perdoar, né? Então, quando nós nos perdoamos, claro, perdoar ao outro também, mas quando eu começo em mim, e não é à toa que existe aquela frase, começa em sua casa, né? Então, quanto mais eu consigo me acolher, me perdoar, olhar com carinho, olhar para a minha história, para o meu passado, com carinho. Tudo que eu passei não foi em vão. Eu cresci com aquilo, mas saber me perdoar. Mas também olhar para cada dia, tentar fazer o seu melhor cada dia. Olhar, todos nós temos talentos e dons. Então, por que não olhar para aquilo que eu tenho de bom? De melhor. Ao invés de ficar me culpando. Porque às vezes qualquer coisa que acontece, a gente fica se culpando. Ao outro, às vezes nós perdoamos. E a nós ficamos tão rigorosos, né? Então, por que não nos acolher mais? Rapidinho, já que essa parte vai terminar perto do meio-dia, o que vocês gostam de almoçar aos domingos? Lá em casa geralmente sai maionese e frango, que eu pego muitas vezes assado, pronto, porque o domingo é dedicado, geralmente quando eu fico com os filhos, então é o que eu mais... E música gaúcha, né? Eita. Claro que tem que ter um vaneirão, umas gauchesca, né? Então... Lá em casa eu sou um pouco refém da família, sabe? Então a família se reúne aos domingos, então já vem, um faz o planejamento para cá, outro diz uma vontade, e a minha esposa, ela é muito de atender a vontade dos filhos. Então assim, eu estou, né, meio que refém desse processo, mas eu confesso que todas as decisões são ótimas. Meus domingos, eles são repletos de muita felicidade pelo convívio que nós temos em família, sabe? Então, o que ali é decidido... Tá, mas o que para tu o gosta almoço, de comer? Não enrola. O que tu não, gosta de comer? tem o churrasco, tem a galinhada com mas essa galinha com maionese a minha aqui esposa faz uma galinhada excelente. Mas quando é churrasco, aí eu tenho que correr atrás. Aí tu vai fazer... Aí eu só recebo assim um indicativo. Não vem cada um trazer um pedacinho? Não. Os filhos chegam e a casa, então, ela está pronta. Valeu, já voltamos para o terceiro e último bloco. Até mais.